E deixa eu te perguntar, quando você começou a fazer concurso, você primeiro esperou se formar ou você já no meio da faculdade já começou a prestar concursos públicos? Porque você falou que você já foi técnico, né? Na época, Sim, técnico ele exigia nível médio ainda, não é sim. que nem hoje nível superior. Como é que foi a sua trajetória inicial? Olha, a trajetória inicial, eu, eu percebi que eu precisava de algum substrato, alguma base para poder estudar e fazer os meus cursinhos, fazer meus concursos. Então, como eu sempre precisei, tive a necessidade de trabalhar e estudar, eu quis desde o começo trabalhar em alguma coisa que tivesse relação com direito. Então, eu comecei fazendo estágio, né? Fiz alguns estágios através de processos seletivos públicos também. Fiz estágio pela Fundap, pela Fundap. Fundap. Fiz, antes da Fundap, um outro estágio na prefeitura de Itaquaquecetuba. Então, eu sempre tive essa visão. Preciso trabalhar e estudar, não tenho como ficar com dedicação exclusiva integral apenas à faculdade, então eu preciso trabalhar. E já que o trabalho é algo que se impõe, é necessário nessa jornada, eu preciso tentar compatibilizar isso com a minha formação. Por isso que eu pensei inicialmente nos estágios, né? Então eu fiz os estágios, consegui entrar a princípio nos estágios para fazer a faculdade à noite. E depois, com o estágio que me dava um subsídio mínimo, assim, para eu conseguir adquirir o material, estudar, tudo, eu fui pensar na carreira de técnico, que não exigia nível superior na época, hoje se exige, salvo engano, mas na época não era necessário. Então, eu comecei a estudar para técnico. Eu acho que o meu primeiro concurso federal foi para o TRT da segunda região. Até porque, quando eu fui prestar para técnico, ainda estava na faculdade, e eu optei por aproveitar as matérias que eu estava tendo na faculdade para tentar compatibilizar com os estudos, né? Então, eu naquele período estava tendo, já no final da faculdade, eu estava tendo aula de prática jurídica trabalhista. Então pensei que faria mais sentido para mim, por exemplo, prestar concurso para essa área do direito do trabalho, porque eu estava estudando aquilo. Então eu estudava para o TRT, TRTs em geral, e, e aliado à questão da prática jurídica que eu estava aprendendo na faculdade. E somando a tudo isso, a segunda fase da OAB, eu optei por escolher também direito do trabalho, porque, muito embora não seja a minha matéria de predileção, eu sou mais apaixonado ali pelo direito constitucional, direito O administrativo. direito público em geral, né? Direito público em geral, Mas optei por, naquele momento de final de faculdade, no semestre, prestar a OAB, a segunda fase, para direito do trabalho, porque, numa visão estratégica, faria mais sentido, né? A segunda fase da OAB naquele período, acho que até hoje, né? Geralmente a gente contrata um cursinho para fazer a redação da peça, tem a correção. Então faria mais sentido que eu aproveitasse o que eu estava aprendendo ali na faculdade, já na prática jurídica do final do curso, que era trabalhista, para poder aplicar isso não só na faculdade propriamente dita, mas também na segunda fase da OAB e também nos concursos do TRT. Então eu acabei tentando conciliar todas esses modos de estudo para caminhos diferentes, assim, durante a faculdade já. E a gente sabe que os concursos jurídicos federais, eles são concursos muito difíceis. A gente não pode nem dizer que esses concursos eles são concursos de entrada. Já são concursos, no mínimo, intermediários já, porque hoje, inicialmente, eles já pagam um salário que, na época de nível médio, vamos dizer assim, já pagam uns R$ 8.000 só de início, né? Sim. Então, são concursos muito difíceis de passar. Você tem que ter uma boa performance na prova, perto de gabaritar. E qual foi seu resultado já no TRT, quando você estava fazendo a faculdade? Olha, eu prestei TRT Campinas, prestei o TRT de Minas Gerais também, reprovei nos dois. Uhum. Reprovei nos dois. Eu acho que de TRT foram esses dois, de reprovação. Depois eu passei no nono semestre, durante o nono semestre eu consegui passar no TRT da segunda região. Mas eu acho que é isso, né? O pessoal costuma falar que concurso é como se fosse uma fila.
Não adianta a gente começar a estudar agora e querer, daqui a 3 meses ou 4 meses, ter um resultado de aprovação. Em regra, eu acredito que você tem que começar a estudar com a consciência de que você vai ter no mínimo umas 2 ou 3 reprovações até conseguir ter um nível mínimo de competitividade assim, nos concursos. Eu acho que a reprovação é ruim, mas é necessária para o seu aprendizado enquanto concurseiro. É óbvio que pode ter uma pessoa ou outra assim, fora da curva que faça pela primeira vez e já tem uma aprovação, mas geralmente essa pessoa já tem uma bagagem antes, assim, ou numa faculdade ou na forma que estuda, e isso acaba facilitando o caminho dela. Mas, em geral, a história de concurseiros é a reprovação até que haja um número suficiente, assim, um número ok, assim, para se conseguir almejar da aprovação, né? O Israel, eu queria saber